Sob requerimento do príncipe e deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, pode-se dizer que a ida de Celso Amorim para a sessão sobre as eleições venezuelanas se tornou uma sessão de tortura para o embaixador. Um país que persegue o seu povo. Nós temos aqui hoje, o deputado Marcel Bonrato apresentou uma foto de alguém por perseguição política. Se nós, que somos aqui um país vizinho, não pudermos chamá-los de ditadura, vamos chamá-los do quê? Maria Oropesa. Maria Oropesa, que é uma militante da causa da liberdade na Venezuela, foi presa, filmou tudo do segundo andar do edifício em que mora. PT e Lula, e agora a diplomacia conduzida por Lula e pelo PT, teimam em não definir uma ditadura como uma ditadura. Então, eu gostaria de saber qual é o ponto em que se precisa chegar para que uma ditadura seja definida como tal por este governo. Eu queria, então, saber do senhor, que o senhor pode me dar uma explicação, como é que nós podemos reconhecer um terrorista? E as tentativas de cansar Amorim com repetições frustraram. Não consegui responder todas as perguntas, porque também a própria, apesar de eu anotar aqui, a memória vai falhando um pouquinho, e de alguma maneira elas acabam se repetindo um pouquinho. Eu já comentei a questão que eu respeito muito dos imigrantes, mas acho que a questão é complexa. Eu acho que eu também já comentei o fato de que eu acho que não é minha função, nem do ministro, eu não sou ministro das Relações Exteriores, eu sou um mero assessor, mas não é minha função ficar classificando governos. Nunca me viram classificar nenhum outro governo de uma forma ou de outra. Há muitos governos no mundo que você poderia dizer que não seguem os padrões daquilo que eu considero democracia, ou que nós consideramos democracia. Nem por isso eu saio aí dizendo que eles são ditaduras. Muitos processos eleitorais no mundo inteiro, nós sabemos, inclusive em países desenvolvidos, deixam a desejar. Nem por isso nós saímos por aí fazendo críticas, necessariamente. Eu acho que o mais importante com relação à Venezuela, eu acho que só com isso eu falo, é manter a interlocução, para melhorar o máximo que for possível melhorar. Eu acho que essa é a questão fundamental. Então, nós temos que ter grandeza, nós somos um grande país, nós somos não só soberanos, mas somos um grande país, e temos que nos comportar como um grande país. Um grande país vai ter que aceitar, às vezes, uma bobagenzinha para poder influenciar depois. Então, eu não vou centrar numa polêmica, nem seria o caso, muito menos o presidente Lula, está numa polêmica com Maduro, ou com o procurador-geral, que disse uma outra bobagem aí. Não vou entrar numa polêmica sobre isso. Deixa eles falarem. O que me interessa é ter condições de ter uma interlocução e de, quando houver um momento oportuno, tentar influir positivamente, que foi o que nós tentamos fazer em Barbados, e com isso eu vou passar primeiro para a questão de Essequibo, porque eu acho que Vossa Excelência não estava presente quando eu mencionei na minha exposição inicial, mas isso foi algo que nos preocupou muito. E eu fui à Venezuela, e fui a Caracas, especialmente com a função de dizer que isso preocupava ao Brasil e ao presidente Lula, né? Numa época em que, digamos, o nosso diálogo estava bastante fluido, sem qualificação em relação ao que acontecia lá, mas estava bastante fluido. E ele ficou muito preocupado, eu entendo, e chegou a me dizer algo assim do tipo: no Brasil não precisa se preocupar, não vai acontecer nada, mas evidentemente que a gente sabe que eu não vou qualificar, não é da minha função ficar qualificando o ato, mas, primeiro, o Brasil, que tem 10 fronteiras, todas resolvidas pacificamente, é a favor da manutenção do status quo. A certa altura, uma acusação grave de antissemitismo o irritou. Como o senhor reage às manifestações de muitos sobre o conflito entre Israel e Hamas, quando acusam, e aqui me perdoem, mas eu vejo isso muito na imprensa e colunistas, são opiniões que são feitas a seu respeito, quando acusam de antissemita? Como o senhor responde a essa acusação? Eu gostaria de saber, porque muitas pessoas, inclusive da comunidade judaica, me mandaram perguntas nessa direção, porque quando vem que o senhor já escreveu num livro dizendo que o Hamas defende os direitos do povo palestino e ataca brutalmente israelenses indefesos com estupros, assassinatos e assim por diante, e depois relativiza a manifestação. Só pedi um minuto extra, presidente, se o senhor me concedeu. Já passou um minuto extra. O extra não passou, não, mais senhor 30 presidente. segundos é que ele não está contando o tempo. Ah, então tá bom. O senhor relativiza a questão
da persona non grata dada a Lula, num momento em que o senhor não lembra, convenientemente, que Lula, na verdade, comparou a defesa de Israel, ou o direito de defesa de Israel, aos ataques do Hamas? Eu não, Vossa Excelência vai me permitir não responder a essa questão de antissemitismo, porque é um absurdo. Quer dizer, eu tive o meu convívio com os israelenses e com os judeus em geral é o melhor possível. Eu tive a honra de estudar num colégio laico do Rio de Janeiro, onde grande parte dos meus colegas eram judeus. Eu tenho uma admiração enorme pelo povo judeu em muitos campos, em inúmeros campos, que fizeram pela música, pela arte, pela ciência, pela política. O próprio Karl Marx, aqui, o senhor falou de alguém que aqui, o Karl Marx, o pai dele era um rabino. Então, isso não tem cabimento. Agora, você criticar o governo de Israel, é muito fácil você dizer que isso é antissemitismo. Sabe, é a mesma coisa você criticar um governo africano, você ser acusado de ser racista. Não. Aquele governo que você está criticando, aquelas atitudes, não há nenhum sintoma, nem de mais longe. E eu conheço e tenho muitos amigos judeus que são extremamente críticos do governo de Israel. Então, eu acho que isso não tem nenhum cabimento, eu acho que isso é manipulado de uma maneira, sinceramente, ofensiva, e não tem nenhum fundamento a esse respeito. Com relação ao Hamas, já dei minha resposta, eu não disse que o Hamas era um movimento pacífico. Eu achei que o que tem naquele livro, que era a busca do relacionamento internacional, criava uma expectativa de que o Hamas pudesse caminhar por uma coisa pacífica. É um pouco diferente, se for lida com atenção. Enfim, eu quando fui a Israel, tive a honra de ser a primeira visita que eu fiz a Israel, eu visitei 5 vezes. A primeira foi acompanhado pelo Rabino Sobel, até recebi a brincadeira de um ministro que era o Olmert, antes dele ser primeiro-ministro, ele foi ministro da Indústria e vice-primeiro-ministro, diz assim, o Robert disse assim, você viaja com o seu próprio rabino? Quer dizer, então, essa acusação é uma acusação totalmente descabida, que não tem. Eu não sei se teve alguma pergunta que sobre a retratação, o senhor sugeriu ao Lula se retratar da manifestação feita a respeito da defesa de Israel dos ataques terroristas, comparando-a com o extermínio de judeus durante o nazismo? O senhor chegou a recomendar ao Lula, antes que acontecesse todo episódio, ser chamado persona não grata, que se retratasse, que se desculpasse, que passou do limite? Eu não fiz comentário nenhum sobre esse assunto, e eu não vou comentar esse assunto. E quando confrontado sobre alinhamento ideológicos com a Rússia, deu uma verdadeira aula na tarde desta terça-feira na Câmara. E a segunda questão em relação à questão Rússia e Ucrânia. A Rússia divulga que há 8 anos os russos estão sendo mortos e por isso ele clamou ao Ocidente para tomar providências e foram, vamos dizer assim, a Ucrânia foi sendo nazificada e ela teve que tomar providências e invadiu. Esse é um argumento que a gente ouve por parte do governo russo, que é um tanto frágil no meu modo de ver. E o senhor já esteve na Ucrânia, se não me engano, uma vez, e, pelas minhas contas, 3 vezes em Moscou. Ou menos ou mais, eu quero que o senhor corrija se de alguma forma eu errei. Você não vai ignorar os motivos, o que é que levou. No caso da Ucrânia com a Rússia, isso daria uma grande conversa muito longa. Mas eu vou citar, se me permite, um historiador, meus colegas já ouviram isso 10 vezes, mas eu cito muito até para os britânicos, porque eu tenho muito respeito. Eu me lembro uma vez na Inglaterra, eu disse assim, objetividade não existe em ciência política, mas a coisa mais próxima da objetividade que eu conheço em jornalismo político é a BBC World Service, o rádio, não a televisão. A televisão não era tão... Era relativamente... Por ela, inclusive, foi através da BBC que eu tomei conhecimento definitivo da eleição do presidente Tancredo Neves. Mas, enfim, e do fim da ditadura no Brasil. Mas, enfim, a BBC tem em 1952 ou 53, não tenho certeza, acho que é 52, o Arnold Toynbee, que é o maior historiador britânico, pelo menos antes do Hobsbawm, mas o Hobsbawm é mais de esquerda, vamos deixar ele de lado. O Arnold Toynbee, que não era de esquerda, que não gostava da União Soviética, que especialmente não gostava do Stalin, ele deu uma palestra que depois foi transformada em artigo,
que eu tinha lido quando era adolescente, nunca mais tinha lido, mas me lembrei da palestra a propósito dessa situação atual, que era o seguinte: a gente tem que levar em conta que quando os russos falam em preocupações de segurança, eles têm, they have a point, em inglês, eles têm um ponto a defender. E aí lembrou desde as invasões teutônicas, o ataque da então Confederação da Lituânia com a Polônia, depois o ataque, naturalmente, do Napoleão e o ataque do Hitler. Então, não é uma coisa abstrata. Eu estou dizendo isso porque grandes pensadores americanos, conservadores, como Kennan e o Kissinger, foram contrários à expansão da OTAN. Isso não justifica, de modo algum, a ação militar e a invasão da Ucrânia. Acho que não, de jeito nenhum. Eles tinham que ter procurado meios diplomáticos, mas também explicar um pouco que aquela situação não é a Ucrânia só, é um pouco mais complexa do que isso. Aliás, o artigo que vale a pena ser lido chama-se Rússia e o Ocidente. Quer dizer, isso escrito muito antes, então, e falando da história, foi buscar lá longe, em 1500 ou 1600 ou até antes. Enfim, então essa é a questão. Agora, o que o Brasil quer? A paz. Por que eu fui 3 vezes à Rússia, só uma? Isso não se pode medir dessa maneira. Primeiro, que é muito mais fácil ir à Rússia, apesar de tudo, do que ir à Ucrânia. Para ir à Ucrânia, tive que pegar tive que primeiro chegar em Paris, depois pegar um avião da FAB para ir até a fronteira da Polônia com a Ucrânia, depois pegar um trem de 12 horas. Então, não é uma coisa que você pode fazer toda hora. Certamente não uma pessoa da minha idade, mas, enfim, de vez em quando faz. Mas eu diria o seguinte: na realidade, eu tive em várias reuniões convocadas pela Ucrânia, que é o chamado Grupo de Copenhague, que discutiu a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Na realidade, quem conduzia o Grupo de Copenhague, eu não estou falando assim, eu acho. Não, na prática, por exemplo, se fosse aqui a minha colega, porque ela era uma mulher, no caso da Dinamarca, digamos, de segurança, a assessora de segurança, um cargo que é mais ou menos equivalente ao meu, ela abria a sessão e passava a palavra para o ucraniano, o Yarmak. Então, na realidade, essas reuniões eram da Ucrânia. Eu fui a várias delas, e quando não podia, mandava alguém. Então, não houve falta de ouvir a posição ucraniana. Agora, obviamente que você tem uma guerra e você já tem o nome do presidente de como falando de paz, ele não vai frutificar. E nós queremos a paz. E tanto hoje há uma consciência disso, há um cansaço na Europa muito claro, que faz com que os ucranianos sempre nos procurem e também nos procurem de volta. E eu recebo e falo quando isso é necessário. Então, eu acho que não há nenhuma preferência, de maneira alguma, pela Rússia. O Brasil votou a favor das resoluções que condenaram a invasão na Rússia, resoluções da Assembleia Geral. Agora, o Brasil não adianta só você dizer, você tem que procurar uma solução que seja justa e possível. Não, se for só justa não serve, e não for possível, não serve. Se for só possível e não for justo, também não serve. Não é fácil, para isso é que tem diplomatas competentes, não eu, mas outros que têm competência para fazer isso.